dilemas do magistrado contemporâneo, que na verdade são, acho que, dilemas que se estendem a todo aquele que é convidado a emitir julgamento. O ato de julgar envolve dilemas e, para além dos dilemas, sempre traz alguma angústia. Eu vinha andando pela Avenida Paulista para chegar até aqui e vinha pensando em que, alguns anos atrás, um colega alemão me mandou uma pequena notícia de jornal em que ele dizia que, ou melhor, o jornal retratava um episódio que tinha acontecido, isso já faz alguns anos, acho que uns 10, 15 anos, né? Um episódio de um julgamento que tinha ido parar até na Suprema Corte Alemã, né? de um sequestrador que, junto com um grupo, havia efetuado o sequestro, né, de uma criança. A criança foi sequestrada, um deles, essa pessoa foi apanhada pela polícia, né, e a polícia não chegou a torturá-lo, mas fez um grande esforço para criar nele um medo tal que ele contasse onde é que estava a criança e os outros. Ele resistiu bastante, não queria contar. No fim contou. Contou, a polícia se dirigiu ao local, só que quando lá chegou a criança estava morta já. E os outros tinham se evadido. Bom, até aí a notícia trágica, mas uma notícia. A notícia seguinte é que espantava. Esse sequestrador entrou com uma ação contra o Estado alemão porque ele tinha sido pressionado mediante ameaça de tortura e pediu uma indenização. E ganhou. A Suprema Corte Alemã deu a ele a indenização pelo sofrimento dele ao sofrer ameaça de tortura. O meu colega que me mandou a notícia de jornal escrevia embaixo que achava que aquilo era um absurdo sem tamanho, como é que podia ser isso? Não? Mas eu vinha pensando nisso justamente ao imaginar que os dilemas do magistrado, contemporâneo ou não contemporâneo, como é que se julga uma questão dessa? Não? Como colocar duas situações como esta nos pratos da balança? Não? Enfim, qual é o senso de justiça que me permite dizer que eu tenho razão aqui, eu tenho razão ali, para que lado eu vou, para onde pesa a balança e como é que eu trago a balança ao equilíbrio? Obviamente que a sensação do que é o justo é alguma coisa que incomoda. Não? Incomoda no sentido de criar dilemas e produzir angústia. Né? Para que lado eu vou? Qual é o critério que eu vou usar? Se eu sopesar as situações, não? A polícia forçando, de fato forçando. Sim. Tá bom, obrigado. Tá. A polícia forçando, não? Que ele revelasse o esconderijo, e dosando aquilo, supostamente a polícia alemã, por toda a tradição do passado nazista do país, tem um certo pudor com essas questões de ameaça de tortura e de tortura efetiva, não? Dá para imaginar isso. E, de outro lado, não, a razão pela qual havia aquela tentativa de forçar, enfim, salvar uma criança, que depois não é salva, enfim, ao colocar na balança essas duas situações, eu posso imaginar a angústia dos julgadores. Não? Se foram para um lado ou foram para o outro, enfim, isso é o finalmente das questões, mas antes de tomar a decisão, a angústia é forte. O que é justo aí? Até onde eu vou? No processo de
de julgamento, essa sensação do justo, ela em geral não é avaliável com facilidade. Quando a gente vai julgar, até por conta do processo, como ele se desenvolveu modernamente, não? Nós temos etapas em que é possível a gente acompanhar a racionalidade do raciocínio, do pensamento. Não? A ideia de motivar uma sentença vem a serviço disso. Não? Todas as técnicas de interpretação, elas compõem nesse âmbito da motivação, não? Aquilo que nos permite acompanhar premissas e conclusões e entender a trajetória do raciocínio de modo a perceber, numa tomada de decisão, não? Aquilo que levou a uma conclusão. E, nesse sentido, de fato, uma decisão parece estar fundada em critérios racionais. É verdade que quando a gente olha, talvez um pouco mais de perto, essa tomada de decisão, nesse exemplo que eu acabei de dar, a gente nota, não obstante, que esses caminhos que parecem suficientemente claros, principalmente na hora que a gente tem que fazer um recurso e olhar o que foi a premissa e qual foi o ponto seguinte até chegar a uma conclusão, que essa racionalidade ela não é inteiramente fechada. Qualquer um de nós sabe disso. Não? Ou seja, o raciocínio jurídico não é tão fechado assim, de tal maneira que, dada a premissa, eu chegaria automaticamente à conclusão. Isso também a gente sabe. Não? Nós sabemos que existem vários instrumentos pelos quais a gente vai cercando, por assim dizer, esse procedimento racional, mas existem pontos onde os vazamentos aparecem. Não? É sempre difícil nós dizermos exatamente para onde eu vou e para onde eu não vou. Não? Os jornais de hoje estampam, não? Provavelmente o dilema do ministro Gilmar Mendes e dos outros ministros do Supremo a interpretar uma questão que está no Código de Processo, não? E que gera problemas de impedimento. Enfim, há impedimento quando a parte é atendida por advogado, não? Que tem um parentesco direto com aquele que vai julgar. Não? E aqui começam os dilemas, não? A resposta está nos jornais, eu não estou inventando nada. Não? No caso, Eike Batista, não? É esse o caso. A esposa do ministro Gilmar trabalha num escritório de advocacia que atende Eike Batista, e o ministro Gilmar está dizendo assim, mas naquele habeas corpus não foi aquele escritório. E aqui começam os dilemas de como é que eu lido com as palavras da lei, não? Que extensão eu dou àquilo. Ok, não? O escritório do advogado Bermudes atende ao Eike Batista, mas em outras coisas, não nesse caso. O dilema está posto. Não? Quando o código se refere a essa relação, ele se refere à relação específica no caso, ou eu posso estender e achar que o problema existe quando um escritório atende, de modo geral, um determinado cliente, e daí seria o caso de eu fazer uma pequena extensão daquilo que está disposto no Código de Processo. São esses dilemas, não, que fazem a gente pensar que, na hora de determinar se eu vou para um lado ou se eu vou para o outro, não, entra aí essa percepção, que a falta de uma palavra melhor a gente chamaria de senso do justo. O que é justo aí? Não? É claro que nós estamos vivendo um momento em que os holofotes, imprensa e tudo mais, jogam uma outra dimensão, ou jogam esses casos para uma outra dimensão, onde ostensivamente questões de ordem política e questões de sensibilidade pública vêm à tona também. Não?
muitos casos, dilemas desse tipo vão se dar num âmbito muito fechado e num âmbito muito restrito, na sala do juiz ou até no seu gabinete de trabalho, onde ele está sozinho pensando. Não existe nenhuma pressão social desse tipo. Nesse caso existe, mas em muitos casos isso não existe. O que nos faz perceber que, em alguns casos, como este, essa ideia de uma pressão, de uma pressão pública, ou enfim, daquilo que compõe o ambiente é ostensivo e existe, e talvez no outro caso não existisse, o que não é verdade. Porque mesmo no seu gabinete, no silêncio da tomada de decisão, isso pode acontecer. É claro que decisões, elas ocorrem muitas vezes de uma maneira altamente burocrática, você assina um pouco sem refletir muito. Enfim, o ato burocratizado da tomada de decisão também existe. Também existe. Não estou negando isso, e talvez seja a maior parte dos casos. Mas, até mesmo nesses casos, se a gente para pensar, o que é que significa essa automaticidade das decisões tomadas quase burocraticamente, em que você nem lê propriamente com atenção aquilo que está escrito, com pilhas de papéis para assinar e um trabalho contínuo, você vai assinando. Mas nós também podemos perguntar se essa burocratização, afinal, está a serviço de algo que seja justo, ou se eu estou me escondendo como um pássaro que enfia a cabeça na terra, para não ver nada, enfim. E qual é a justiça desse ato puramente burocrático? O que eu estou tentando dizer é que o tema da justiça ele está presente nos nossos atos de julgamento, inevitavelmente. E voltarmos um pouco para essa questão, parece que é algo que é inevitável se a gente para pensar. Parar para pensar não é uma atitude fácil. No século passado, século XX, no século passado, o filósofo alemão Husserl, que é o pai dessa corrente filosófica chamada fenomenologia, ele fez esse tipo de alerta, dizendo que a ciência moderna, a ciência da sua época, e nós diríamos a ciência até hoje, ela, de certo modo, criou um paradigma de conhecimento que, por assim dizer, removeu o encontro do ser humano com o próprio mundo, o mundo das coisas. Quer dizer, a ciência criou um tal paradigma que a gente acaba não vendo as coisas mesmas como elas são. E nós começamos a ver as coisas por meio deste paradigma. Transportando essa visão de Husserl para o nosso caso, o mundo que a gente vive, principalmente aqui no Brasil, eu acho, nos gabinetes daqueles que têm que julgar, é de uma pressão tamanha que essa burocratização das decisões acaba embotando essa relação. Do mesmo modo como a ciência cria paradigmas em que você acaba não vendo as coisas como elas são, você as vê pelos paradigmas da própria ciência, do mesmo jeito, essa racionalização burocrática das decisões acaba embotando a nossa visão e a nossa percepção das coisas mesmas. Você acaba não chegando até lá. Nesse sentido, nós até poderíamos dizer que esse apelo que faz Husserl é um apelo interessante, e é um apelo para que a gente faça um esforço de dar a volta por cima, de colocar a ciência de lado, e no nosso caso, colocar essa pressão burocrática para decidir de lado, e às vezes parar um pouquinho para pensar, e pensar a relação que exista entre o direito, lato sensu, nesse sentido de tomadas de decisões burocráticas, etc., e justiça, é um desses casos que
exige para que a gente tente se voltar para as coisas mesmas. Voltar para as coisas mesmas significa voltar para aquilo que, etimologicamente preciso, nós deveríamos chamar de voltar-se para aquilo que é apócrifo. A palavra apócrifo tem, em português, talvez um sentido um pouco divergente, mas em grego, apócrifo, apó. Não? Esse apó significa emanação. E o kripos é aquilo que está escondido. A relação entre direito e justiça é uma relação apócrifa, isto é, ela está escondida, é alguma coisa que emana, mas está escondido. O difícil é você entrar dentro desse escondido e tentar revelar isso. E isso não é fácil. Não é fácil exatamente porque está escondido. Isto é, e está escondido onde? Às vezes está escondido em coisas como, sei lá, a obscuridade íntima, incomunicável da intimidade. Não? Quando é que a gente tem tempo para pensar, como juiz, como advogado, como promotor, para falar das três figuras tradicionais, não? Quando é que a gente tem tempo para pensar e olhar para a sua própria interioridade, para a sua própria intimidade e falar assim, o que eu estou fazendo aqui? Não? Às vezes podemos ser provocados, em um ou outro caso, mas na média você não é provocado. É duro você voltar-se para esse apócrifo, isso que está lá dentro da sua intimidade. Voltar-se para esse apócrifo e para dentro da sua intimidade é talvez criar alguma forma de chegar até lá. Não? Alguma forma de chegar a um direito que talvez nunca se positive. O fundo da intimidade, se vem para fora, ele vem, se ele emana o apó, não? Ele não revela tudo. Não, ele não revela tudo. O que a gente percebe é aquilo que depois está escrito, que vem na sentença, não? Ou aquilo que se peticionou, aquilo que se pediu. Não? Pode ser que, num momento de muita intimidade, você coloque isso para um amigo, ou o marido para a esposa, ou a esposa para o marido, fala assim, olha, hoje eu tive um caso assim, me torturou, tive que definir aquilo e aquilo. Mas é difícil esse momento. Esse momento não é comum. Isso não é positivável no direito. Ninguém escreve isso numa sentença, como ninguém escreve isso numa petição. Não? Muita coisa você esconde. E certas coisas realmente, às vezes, você esconde de você mesmo. E é um pouco disso que a gente tem que falar quando nós tentamos entrar nisso que eu chamei de essa intimidade que nunca se positiva, mas que faz parte do mundo, e que faz parte do mundo jurídico, sem dúvida nenhuma, sob esse título de o justo ou o injusto. De um lado, isso é um tema interessante, mas que também mostra um aspecto curioso para quem está refletindo agora, como nós aqui conjuntamente. Não? Pensando bem, o direito, sem defini-lo, não, mas enfim, o direito é, por assim dizer, irredutivelmente apócrifo. Não tem jeito. Sempre vai haver alguma coisa que não é transparente e que fica lá no fundo. Não dá para escapar disso. Tomar decisões jurídicas envolve esse momento apócrifo. Alguma coisa nunca se revela. Talvez um autor, que parece ser o oposto de tudo o que eu estou dizendo, como Kelsen, né, tenha tido um pouco essa sensibilidade quando ele falou da sua teoria pura do direito, não? Pensando bem, a teoria pura do direito, ela não é apenas e tão somente uma teoria do direito positivo, não? A contragosto do próprio Kelsen, não? Ela é uma espécie de desvendamento do apócrifo, à moda dele, mas é. Quando ele diz que direito é norma, e é puramente norma,
num certo sentido, ele está tentando chegar a esse âmago íntimo do direito, não? Dessa percepção do que é que obriga, do que é normatividade. No fundo é isso que ele está dizendo. O que é que força eu até virar as minhas convicções numa certa direção? O que Kelsen disse, isso é a normatividade. Então, teoria pura do direito não é teoria do direito positivo, da lei, daquilo que está escrito, que todo mundo vê. É um pouquinho esse lance de eu sentir, não, a obrigatoriedade, a normatividade está nesse ponto, e isso é que me leva para essa direção e não para outra direção. Os trabalhos iniciais de Kelsen talvez isso não tenha ficado muito claro, mas nos trabalhos póstumos dele isso ficou bem claro, não? Ele, dando, por assim dizer, uma espécie de volta por cima, acabou dizendo alguma coisa que ele não dizia antes. Ele foi sempre encarado como o racionalista do direito, e nos trabalhos póstumos ele chegou a um momento inteiramente oposto. Ao dizer, uma decisão judicial pode ir para o lado que for, ninguém consegue segurar essa convicção. É onde ele conclui, e os críticos disseram, ficou louco o velho, não, porque acabou dizendo uma coisa absurda, não tem racionalidade nenhuma. Se a decisão pode ir para onde ela quiser, não há racionalidade. Não, eu não sei se o velho ficou louco, não, ou se ficou muito velho, mas a verdade é que ele disse isso. E ao dizer isso, ele revelou um pouquinho a necessidade de nós entrarmos nesse âmago. Isso faz parte do direito, ainda que ninguém queira falar disso. Ainda que você esconda isso e deixe no apócrifo. Bom, quando nós tentamos chegar a esse ponto, obviamente nós encontramos barreiras. Não? Como falar disso? De que jeito falar disso? Desse ponto? Falar disso não na forma de uma confissão, essa seria uma forma. Não? Mas falar disso como um observador. Como é que eu chego lá, observando? Eu que não sou juiz, como é que eu vou dizer isso a respeito do que fazem juízes? Não? Como é que a gente chega a esse ponto? Para chegar a pontos como esse, talvez a gente devesse ir, por assim dizer, na busca daquilo que poderia ser chamado de evento nascente, aquilo que provoca alguma coisa, faz com que alguma coisa nasça, não? De certo modo, não? Que nasça como uma espécie de fissão fundamental, não? Para usar de novo uma expressão grega, uma forma de quiasma, essa é a expressão grega, o chiasma, não? Em que essa profundidade do direito, mesmo a contragosto, acaba se revelando. Não? Acaba se revelando como uma negação dessa profundidade escondida. Como é que a gente vai chegar a essa profundidade escondida? Nós teríamos que chegar a essas fissões. Não? E nessas fissões é que a gente vai perceber o que nós podemos chamar aqui, então, de o sentimento do justo. Que, no entanto, e aí vem o tema que eu gostaria de discutir, o sentimento do justo sempre encoberto, se não totalmente, pelas sombras da vingança. Isso pode causar um certo espanto. Falar em justiça e falar em vingança parece falar uma contradição. Não? Que tema mais estranho. Como ir a essa profundidade do justo, que eu falei até agora, que parece uma coisa tão elevada, e dizer que ela está ali envolta nas nuvens ou nas sombras da vingança. O que é que isto, justo, tem a ver com aquilo, vingança? Para não lhes dizer que ou lhes dar a impressão de que eu estou dizendo algo absurdo e completamente sem pé nem cabeça, não? Eu começaria por lembrar um dado etimológico, não? Que talvez nos faça imediatamente ver um pouco as coisas. Em latim,
a palavra, o substantivo que designa aquele que vinga, o vingador, é a palavra vindex. Vindex é o vingador. A palavra vindex, que é o substantivo, vem de um verbo. Esse verbo, aqueles que estudam ou não estudam o latim, percebem imediatamente uma língua neolatina como o português. Vem do verbo vindicare, que lá no latim romano jurídico, como hoje em dia, deu duas expressões. Uma que os juristas se apropriaram dela com largueza. Vindicar, reivindicar. Não, essa é uma expressão jurídica até bonita. Eu reivindicar os meus direitos. Não? Mas deu a outra expressão também, que é uma corruptela. Não? Juntar, o português juntou as sílabas, que é a palavra vingar. Não? Vingar e reivindicar têm a mesma raiz. O que talvez coloque alguma luz nas sombras das quais eu estou falando. Qual é a relação entre justiça e vingança? Talvez valesse a pena refletir um pouquinho sobre isso. Não? Pensar que reivindicar tem a mesma raiz etimológica de vingar. Que reivindica, revinga, ou tem alguma coisa a ver com vingar. Não? Aliás, a palavra vingar não é tão má assim. Não? Quando a gente pergunta se, afinal, plantou, plantei, e vingou, vingou. Não? Isso criou raízes. Não? O que mostra também que as coisas não são muito claras quando a gente entra na etimologia. Ela revela e esconde de novo. E por isso a gente tem que olhar com calma para ver do que é que nós estamos falando, e agora voltando ao tema, quando nós pensamos no justo envolto nas sombras do vingativo, da vingança. Num traço rápido sobre isso, nós poderíamos dizer que se de um lado o direito positivado, esse que é ostensivo, visível, que não é apócrifo, por assim dizer, se o direito positivado ele é incapaz de lidar com essa profundidade, não? Por exemplo, o sentimento de sofrer o crime e a dificuldade de relacionar o crime com o castigo. Não é fácil isso. Se eu olhar o direito positivado, isso até parece simples. Não? Caracterizado o fato, identificado o crime, segue a conclusão. Aplico a pena. Não? Só que alguma coisa escapa aí quando a gente põe o pezinho atrás e tenta entrar dentro dessa relação na sua profundidade. Isto é, como é que eu relaciono crime e castigo? Não? Ou seja, a punição efetiva, bom, qualquer punição, num certo sentido, ela pode consistir no estabelecimento de um grau efetivo, num grau estabelecido. Mas será que a punição que eu aplico àquele que praticou o ato criminoso satisfaz as vítimas? A gente nunca tem uma resposta cabal disso. E eu estou falando em crime, mas eu posso falar em qualquer ato ilícito. Será que alguém sai de um julgamento plenamente satisfeito? Isto é, na plenitude,
ou alguma coisa fica sempre ali escondida? Não? E qual é a relação não ostensiva entre o ato de decidir e a produção de uma satisfação? O que quer dizer essa satisfação que fica meio escondida ali dentro? Porque às vezes permite dizer, não, eu estou satisfeito, não quero mais nada, mas o que é que aplicar uma pena tem a ver com satisfação? Satisfação à sociedade? Satisfação à vítima? É por aí que talvez a gente comece a refletir sobre o que é que significa esse momento profundo de intimidade que me leva ao justo envolto nessas sombras do vindicare, da vingança. Uma das formas da gente tentar chegar lá é pelo apelo à inspiração artística. Não? Existe no Museu Americano, o Museum of Fine Arts de Boston, não? Um vaso, não é o único, mas existe um vaso conhecido em que a gente vê uma cena trazida na tradição grega, em que ocorre ou se desenha aí depende como é que a gente quer julgar, a morte de Egisto pela mão de Orestes. Não? Esse drama clássico é o drama de Agamenon, não? É conhecido, Agamenon volta das suas batalhas em Troia, vencedor, e quando volta à sua pátria, não? Ele encontra sua mulher vivendo com Egisto, que é o amante. Egisto mata Agamenon, e daí vem toda a consequência. Não? Os filhos de Agamenon, Electra e Orestes, aparecem, ou reaparecem, e Orestes acaba matando Egisto. E depois acaba matando a própria mãe, Clitemnestra. Não? Isso é uma cena trágica conhecida, existem várias tragédias sobre isso, Agamenon é uma delas, não? A outra, Electra, também é conhecida, enfim, que mostram isso. Pois bem, esse vaso é muito curioso, porque ele mostra a cena de Orestes matando Agamenon com uma faca. De um lado a gente tem a mãe, Clitemnestra, também com uma faca na mão, tentando evitar que Orestes, seu filho, mate o amante, Egisto. E do outro lado está a Electra, a irmã de Orestes, por assim dizer, fazendo um gesto de aprovação, induzindo Orestes a realizar aquele ato mesmo. Duas mulheres, uma levando o Orestes a matar e a outra tentando impedir que ele faça isso. Talvez a gente possa perguntar, nesse caso, quais seriam essas fronteiras que nos permitiriam dizer que, de um lado, eu tenho um sentimento de vingança, mas, de outro lado, eu tenho um sentimento de justiça. Onde é que está o sentimento de vingança e onde é que está o sentimento de justiça? Clitemnestra tenta impedir que ele mate. Electra força o irmão a matar. Mas se a gente pensar que é aquele que está morrendo, o Egisto, matou o pai, como é que eu lido aqui com justiça e vingança? Isso é um quadro clássico, não? E o que a gente percebe é que a cena que está nesse vaso, o vaso grego, não? Antigo, na verdade está retratando um ato de retribuição. Uma retribuição, não? Que Clitemnestra tenta evitar e que Electra tenta induzir. Não? E aqui aparece um termo sobre o qual vale a pena refletir. Retribuir. Não? Justiça.
e vingança tem alguma coisa a ver com retribuir, com retribuição. A palavra retribuir é uma palavra latina, conhecida, não? Ela vem de tributo, não? Direito tributário, tem a ver com retribuição, tem a ver com tributação. Não? A palavra tributação, retribuir, não sei se vocês já leram a respeito disso, ela tem relação com a palavra tribo. Não? Parece estranho isso, mas o grande autor da história do direito romano, o Mommsen, no primeiro volume da sua obra, ele nos dá uma pista muito interessante sobre a origem da palavra tribo e a origem da palavra retribuir e da origem da palavra tributo. Não? Ele conta que aquilo que depois nós chamamos de a civitas romana, a polis romana, ou Roma, não, foi o resultado de um aglomerado inicial de 3 agrupamentos. Não? Eu não me lembro mais o nome dos 3, mas um deles se chamava Ramnes, e provavelmente daí que veio Roma. Não? Mas esse agrupamento não, levou, o agrupamento de 3 grupos levou a um tipo de convivência não, em que, isso é o Mommsen, né, tudo devia ser dividido por 3. Daí, tribus, tribuere, tributar, retribuir. Expressão que se passou a maior parte das línguas modernas. Ou seja, tributar, tributo, retribuir é dividir por 3. Em partes, obviamente, equivalentes ou iguais. Não? Bom, isso é a origem da palavra retribuir. Mas ela é importante para quando a gente pensa nas relações que nós vamos chamar de justas ou injustas. Não? Como é que se dão essas relações de tribuir, atribuir, retribuir? Não? As expressões são múltiplas que aparecem em torno disso, não? Em torno dessa expressão. Se nós olharmos, agora abstratamente, esqueçam Roma, olharmos abstratamente para aquilo que se dá para dentro de cada tribo, o tributar, o atribuir e o retribuir e o distribuir tem um sentido diferente de quando a gente olha para fora. Sem entrar em muito detalhe de uma análise sociopsicológica dessas situações, quando a gente olha para dentro, o tributar, o atribuir e o retribuir, para dentro do grupo, para dentro daquele grupo que se fecha para si mesmo, pense nas relações familiares, na família. Ele é envolto por uma espécie de ternura, não? Por uma espécie de ternura para dentro. Quer dizer, o retribuir para dentro, em geral, vem acompanhado dessa ternura, não? Que implica aquilo que muitas vezes a gente chama de solidariedade, ou pelo menos cria essas exigências. Não? A mãe que olha para o filho que olha para a mãe, não? O pai que olha para os filhos, que olha para a esposa, enfim, eu posso ter desvios, mas em geral, para dentro, eu crio um ambiente de ternura e solidariedade que não existe quando eu olho para fora. Esse tipo de cuidado mínimo, meu filho, não deixe ninguém entrar, não fale com estranhos. Dá para a gente entender que esse atribuir e o retribuir para dentro é, por assim dizer, acompanhado por alguns sentimentos que não são aqueles sentimentos quando eu estou para fora. Os gregos chamavam os estrangeiros de metecos, e os estrangeiros eram tratados como estranhos. A palavra estrangeiro e estranho tem uma afinidade. Quem vem de fora é estranho. É estranho
para aqueles que estão ali dentro. Ele não participa desse ambiente de ternura e de solidariedade. O que nos faz pensar nesse sentido, que há uma diferença nesse ato de atribuir e distribuir quando eu olhasse para dentro da tribo, agora voltando aos romanos, e quando eu olhava para fora. Quando eu olho para fora, existe pelo menos uma sensação de indiferença. Os outros não contam, não há solidariedade quando eu olho para fora. O que me faz pensar imediatamente, eu vou dando saltos aqui, que essa sensação do justo que deve acompanhar a ideia de retribuição é diferente quando eu olho para dentro e quando eu olho para fora. Eu estou trabalhando aqui com uma espécie de tipo ideal que eu vou construir na cabeça, na minha cabeça e, se possível, na cabeça de vocês. Não? Existe uma justiça, se quiserem, para dentro e uma justiça para fora. Eu não tenho outro jeito, em português ou em latim, de falar, senão de falar de uma justiça para dentro e uma justiça para fora. Os gregos tinham duas expressões diferentes e tinham duas deusas diferentes para isso. E isso é curioso. Os romanos não, só tinha uma. Justitia, que deu em português justiça. Os gregos tinham pelo menos duas. Dike, que é a mais conhecida, é aquela que tem uma representação plástica, estátuas, que se difundiram pelo mundo inteiro, ocidental pelo menos. A mulher que carrega numa das mãos, na mão esquerda, a balança e na outra mão a espada. E que, por sinal, a Dike é grega, a justiça grega tem os olhos abertos, não vendados. Vendados tem a justiça romana, que, por sinal, não tem espada, está sentada, como lá no Supremo Tribunal Federal, e segura a balança com as duas mãos. São diferentes. Mas essa é a Dike grega. É a deusa da balança e da espada. Mas eles tinham uma outra, da qual não ficou representação estatuária, que é Temis. Temis era outra deusa, também ligada à justiça. A relação entre Temis e Dike é uma relação que as lendas traduzem em diversas versões. Algumas versões fazem de Dike filha de Temis. Outras versões fazem de Dike irmã de Temis. Que não importa se era irmã ou filha, a verdade é que elas tinham alguma relação. E essa relação é curiosa quando a gente pensa nos seus âmbitos de atividade. Temis era a deusa para dentro. Temis era a deusa para dentro da unidade familiar. Para aquilo que os gregos chamavam de fratria. Talvez a gente pudesse chamar fraternidade, num sentido lato. E que criava ou presidia uma espécie de espírito de ternura e solidariedade. Aí entrava Temis. Temis tinha a ver com essa situação. Essa situação em que, por assim dizer, as relações intrafamiliares deveriam estar presididas por uma força interna que as unia, mas que, ao mesmo tempo, fazia da separação um sofrimento e uma dor muito, muito forte. Para dizer o mínimo, ser expulso de casa era uma coisa muito doída. Como também era até doído você ser obrigado a sair de casa e fazer a sua própria fratria, a sua própria família. Não era fácil você lidar com isso.
porque isso implicava você sair de um âmbito para o outro âmbito, para o âmbito do interfratrias, da interfamiliaridade. E aí aparecia de quê? A presidir aquelas relações. O tipo de relação que a gente percebe é que, grosso modo, quando eu olhava para dentro, para o mundo da Themis, a ideia da solidariedade, ela implicava para dentro uma percepção de diferentes papéis e diferentes momentos. Digamos que essa solidariedade existia em termos de diferenças ostensivas para dentro. O pai era o pai, o filho era o filho. A mãe era a mãe e não o pai. Eu tinha o masculino, eu tinha o feminino. Enfim, o que comandava, por assim dizer, para dentro as relações solidárias eram relações de desigualdade, por assim dizer. E aqui entrava a justiça Themis. A justiça Themis era uma justiça onde essa desigualdade era fundamental e tinha que ser mantida em termos de separações. Havia algumas coisas que você não podia e nem deveria trabalhar de modo a quebrar essa solidariedade nesses termos. O que é que significa trabalhar e lidar com isso nesses termos? Nesses termos da fratria. Na fratria, por assim dizer, para dentro, um ato que provocasse uma separação era sempre um ato abjeto, aquilo que não se queria, e envolvia você romper certos limites, certas fronteiras. O mundo da fratria era um mundo, por assim dizer, de situações angustiosas muito fortes. Daí o aparecimento de uma porção de proibições ligadas à ideia de você tocar o intocável. O mundo de Themis e o mundo da fratria era um pouco o mundo freudiano, era um pouco o mundo dos tabus, dessas proibições fortes. Como era a proibição do adultério. Enfim, havia objetos sexuais que você não podia tocar. E se você tocasse, você cometia uma ofensa a essa solidariedade interna. Do mesmo modo, enfim, você cometer crimes do tipo fratricídio, parricídio, que, aliás, depois a gente tomou o sentido de patricídio, mas é muito mais amplo. O parricídio significa você matar qualquer um que está envolto por essa solidariedade. Ou seja, crimes onde a sensação de uma emoção violenta aparece inevitavelmente. Então, olhando para dentro do mundo de Themis, a gente começa a perceber que nessa situação havia, por assim dizer, ofensas que tocavam a intimidade de cada um de uma forma muito forte, muito pesada, e que não desapareceu naquele mundo grego, mas continuou por séculos e existe até hoje. Sei lá, você matar qualquer um no meio da rua é uma coisa, mas você matar o seu próprio pai, qualquer penalista vai dizer, não, isso aí é diferente. Ou matar a mãe é outra coisa. Por quê? É a nossa pergunta. Por que para dentro é mais forte, a sensação violenta de algo que não podia ser feito, você tocar aquelas figuras que são intocáveis? Ou no sentido de matar alguém, ou no sentido de tocar. Quer dizer, o problema
a relação sexual entre a mãe e o filho, ou o pai e a filha, ou entre irmãos. Por que isso é abjeto numa extensão muito maior do que outras relações? É uma pergunta que fica e que talvez possa ser respondida nesse tipo chamado tipo Temis, que é a justiça que se dá para dentro. E que tem a ver com essa quebra desse tipo de solidariedade terna que une o grupo, olhando para si mesmo e olhando para dentro. É diferente quando eu olho para fora, quando eu olho para Diké. Quando eu olho para Diké, essas diferenças, por assim dizer, contam menos ou não contam. Quando você sai dali, você é um entre os outros. A ideia da justiça como igualdade, nesse sentido, ela é muito mais apropriada à outra. A outra deusa, a Diké. A Diké, sim, vai trabalhar com igualdade. A Diké, sim, vai ter uma balança na mão. A Temis não tem balança nenhuma. A Diké tem balança. A Temis, ela lida com esses sentimentos sombrios que provocam esse tipo de revolta, que nos fazem pensar em situações onde o tocar já é uma falta imensa. Enfim, infanticídio é uma coisa horrível. Mas talvez nessa imagem, o abuso sexual da criança é muito mais forte. Por que é muito mais forte? Porque aí aparece essa ideia do intocável, que é o mundo da Temis, que num certo momento sai dali de dentro e vai para fora. E aí entra o problema da igualdade. E aí entra o problema de como é que as duas deusas se relacionam. Como com os olhos de igualdade de Diké, em que eu vou ter que colocar os atos e as consequências numa balança, eu consigo julgar aquilo que acontece no mundo da Temis, e que às vezes é transposto, ou muitas vezes é depois transposto para o mundo da Diké. Como é que eu lido com isso? Talvez a gente possa dizer, num certo sentido, que nessa relação é que a gente encontraria uma pista para entender, por assim dizer, o mundo da vingança. É aqui que ela vai entrar. É aqui que ela vai entrar e vai aparecer. Então, deixando claro, o mundo de Temis é o mundo das grandes infrações, das infrações mais pesadas, daquelas que a gente não consegue lidar com distância, com imparcialidade, por assim dizer. Talvez a gente possa qualificar aqui os sacrilégios de modo geral, as ofensas ao mundo religioso, enquanto uma espécie de mundo invisível que faz com que dentro da fratria a gente se ligue. Talvez esse mundo dessa superioridade intangível, em que aparecem assim, os crimes de morte, como eu disse, mas também aparecem as outras transgressões, a sexual, o incesto, o estupro, o adultério, e, portanto, que estão presentes as angústias freudianas, a proibição de tocar, e, por outro lado, a ideia do banimento. Esse é o mundo da fratria e é o mundo de Temis. Nesse mundo não tem relevância, ou tem menos relevância, o roubo, o furto. Como é que você julga o filho
passou a mão em alguma coisa que é da própria família. É difícil julgar isso. É dele mesmo, mas ao mesmo tempo não é dele. Por que era intocável aquilo e aquele outro não era? Por que ele podia pegar um pedaço de pão, mas não deveria... Enfim, é um mundo mais complicado de você lidar com isso, por assim dizer. Não? O que provocava consequências, eu estava dizendo, curiosas, quando eu ia para o outro mundo, o da Diké. Eu anoto aqui uma frase de César, de Júlio César, não? No De Bello Gallico, muito curiosa a respeito dessa relação. Entre aspas, a frase de César a respeito dos povos germânicos que ele estava conquistando. De Bello Gallico, na Gália, não? A rapina não provoca nenhuma desonra para esses povos, desde que ela seja exercida fora do território das cívitas. Curioso isso, não? Para dentro não podia haver, mas para fora, tudo bem. Não? Aí você podia avançar. Que é o problema de como é que eu lido com um e com o outro. Nesse caso. Não? Ou seja, por assim dizer, para dentro, propriedade, não? Riqueza, não marcam as diferenças. Não é por aí. Não é isso que é forte para dentro. Para fora, sim. Não? Por isso que para dentro a punição maior é ser expulso, é o banimento, é o ostracismo, é você ser condenado a uma vida solitária. Isso tem a ver com o mundo de Temis, e que se passa depois para o mundo da Diké, quando você manda prender um determinado delinquente dentro da prisão, numa prisão solitária, porque ele abusou, vai para a solitária. Isso tem dentro da comunidade da prisão um sentido de Temis mais do que um sentido de Diké. E a dificuldade é você lidar com a justiça de uma punição desse tipo. Como é que a gente faz? Essa forma de você punir que existe dentro do mundo da Temis, portanto, dentro, intra-fratria, para dentro, não, essa forma de punir, não, ela é uma forma muito curiosa, não, em que você olha pura e simplesmente não, a punição como alguma coisa que decorre, entre aspas, decorre da quebra da solidariedade pura e simplesmente. E daí a ideia de que nessa relação, aquele que é punido ou culpado, ele fica envolto na ideia de que ele é um maldito. Coisa que no mundo da Diké, principalmente quando a gente entra na era moderna da cultura ocidental, vai tentando ser uma noção da qual a ideia de justiça deve despir-se. A ideia de que aquele que paga uma pena dentro de uma prisão tem que ser respeitado enquanto preso, isso é coisa da Diké, não é para dentro. Para dentro, banição em cima dele, maldição em cima dele. Eu não preciso ir muito longe para você já começar a imaginar como é difícil a gente lidar com isso quando eu tenho que prolatar um julgamento à la Diké e enfrentar sentimentos à la Temis, da imprensa, da população, não, do pessoal gritando, queremos justiça. Eu dizia, é aí que vai entrar a nossa reflexão sobre vingança. Não? É aqui que aparece a vingança. Como é que surge aquilo que a gente pode chamar de um sentimento de vingança? Não? Que está retratado naquele vaso grego ao qual eu me referi. Não?
a vingança olhando para dentro, não? A vingança olhando para dentro, ela tem muito a ver com a solidariedade gerada pela noção de sangue, a proximidade sanguínea, não? Meu próprio sangue. A relação da mãe com o filho, do pai com os filhos, é o meu próprio sangue. A infração no mundo da Diké tem a ver com esse rompimento dessa solidariedade, portanto, com esse derramamento de sangue. É esse derramar o sangue que estimula uma reação contra uma proximidade que é proibida. E que se conserva, como eu dizia, então, até os dias de hoje. É isso que explica, num certo sentido, a razão pela qual o assassino é desprezado. Esse desprezado vem acompanhado desse tipo de sentimento. Isto é, ninguém acolhe o assassino, e a expectativa é que ele sofra. Essa é a ideia. E essa é a ideia da Themis. Quer dizer, o sangue derramado exige que você sinta que a necessidade do outro sofrer. Punição significa fazer sofrer. Isso é forte no mundo da Themis. E no que a gente vai perceber aqui é que, no limite, a ideia de que o derramamento do sangue existe daquele que provocou o derramamento, uma morte, e se possível lenta e cruel, é visível aí dentro. Ninguém consegue esconder totalmente esse tipo de sentimento. E o problema é saber se aquele que deve resgatar esse sangue perdido, o que ele deve fazer e até que ponto ele deve agir. Aí entra a figura do vingador. Que, bem ou mal, existe na nossa sociedade, na nossa cultura, nessas figuras conhecidas sob o nome de justiceiros. Eles estão muito ligados a isso. Ou dos linchamentos, que existem, a palavra inglesa é americana, mas existe no Brasil também. Há um livro de um sociólogo paulista, Martins, sobre o linchamento no Brasil, muito interessante sobre isso, as várias formas de linchamento no país. E o linchamento está ligado a esse tipo de reação que nos aproxima da noção de vingança. Isto é, a vingança, ela tem a ver com uma expectativa de destruição total daquele que cometeu a ofensa. É isso que a vingança pede. A vingança, ela vai muito além da vida. Ela vai atrás até das reações póstumas. O nosso caso de Tiradentes é um exemplo conhecido disso. Vai muito além. É claro que no mundo da Diké você põe os limites. Não passará... preciso dizer o que o mundo da Diké vai dizer a respeito disso, mas no mundo da vingança não para aí. Pode parar porque alguém vai dizer e vai segurar o outro que quer se vingar. Mas que está presente ali está. E o problema da justiça, lato sensu, abarcando as duas deusas, é como é que eu lido com essa relação. A gente pode pensar aqui na retribuição como uma forma um pouco diferente da retribuição daquela que eu encontro no mundo da Diké. Nessa retribuição, que é expansiva, total, aparentemente eu não encontro, por assim dizer, um limite. Ou o limite é dado por aquilo que
nós conhecemos sob o título de retaliação, não? Ou, conhecidamente, lei de Talião, que, por sinal, não é uma pessoa. Talião, a palavra talião vem de talis, tal em português, ou seja, tal e tal. A isso o correspondente a isso, o igual, não? Tal e tal, olho por olho, dente por dente. Não? Isso quer dizer talião. Não? Isso é uma medida. Aqui começam as dificuldades da gente lidar com a retribuição de quê? E a retribuição da vingança. A possibilidade da vingança produziu situações muito curiosas, já em Roma Antiga, e a criação de instituições jurídicas muito peculiares. Os romanistas nos dão conta disso. Uma delas, existe até hoje, é o direito de asilo. Não sei se já pensaram nisso alguma vez. Por que direito de asilo? O que significa direito de asilo? Os romanos já tinham pensado proteção que você concede a um membro de uma outra fratria, dentro da sua fratria, para que ele não seja vingado dentro da fratria dele. Claro, isso depois tomou ares racionais à moda de quê? No direito internacional de hoje nós temos uma racionalização dessa relação, que às vezes é complicada. O caso daquele italiano que, afinal, acabou ficando no Brasil, por ordem do nosso presidente da República, mostra isso. E mostra a dificuldade de você lidar com a racionalidade. No caso, os italianos até se horrorizaram, porque de alguma forma se disse que não, a justiça italiana não é tão boazinha assim, não é tão democrática assim, nós não podemos repatriar esse homem porque lá ele vai sofrer mais do que sofreria aqui. O que está aí dentro? Dentro do direito de asilo está um modo de você lidar com o tema da justiça e da vingança. Justiça para dentro, vingança para fora. Ou seja, justiça para dentro como um modo de eu cercear a vingança do outro lado. Como avaliar isso e como lidar com isso? Imagine a dificuldade de julgar essas situações. E a dificuldade de julgar porque eu estou lidando com duas deusas e não com uma só. Na vingança, nós temos que observar, portanto, algumas características que são diferentes das características que nós encontramos na justiça de quê? Vingança, agora estou falando da justiça Themis, desse tipo de justiça. A estrutura da vingança, ela tem algumas peculiaridades e eu chamaria atenção para isso, para a gente começar a perceber quando eu estou lidando com uma e quando eu estou lidando com outra. Na estrutura da justiça de quê? O ofensor, aquele que pratica o ato que ofende a regra, ocupa, obviamente, uma posição principal. O que é que faz o direito penal? Ele vai tipologizar condutas e tipologizar ofensores. Enfim, o foco da justiça de quem está naquele que ofende. O foco da justiça vingança, da Themis, está no ofendido. Você olha para a figura do ofendido, para aquele que sofre. Ou seja, o papel primário cabe ao ofendido e não ao ofensor. Coisa difícil da gente lidar com quando a gente olha o conjunto das situações. Quando você percebe reações do tipo, você está preso, tem uma vida melhor do que muita gente que está aí fora, na favela, que vive uma vida pior. Isso é um pouco outro sentimento, é o sentimento de Themis, que racionalmente, isto é, a forma de que a gente repudia. Fala, não, tem que ser bem tratado, ainda que seja um preso, ainda que tenha cometido tudo o que cometeu. O que a gente percebe aqui é o choque
das duas formas de eu olhar a justiça. Uma é olhando para o ofensor, de que? Outra é olhando para o ofendido e a família que ficou lá fora, que está padecendo, cujo marido foi assassinado, morreu. Quando eu faço esse tipo de argumentação, esse é o mundo da vingança, esse é o outro mundo. A estrutura está invertida. E a gente pode imaginar, na hora de julgar, como é que eu lido com essas situações. Estou lidando com os dois mundos e as duas estruturas. Vingança, isto é, a retribuição à la Talião, de Temis, e justiça, a retribuição à la de quê? Essa ideia de que a carga da vingança repousa na figura do ofendido é um dado que, na nossa tradição ocidental, ele foi sendo aos poucos obscurecido. Ele é muito forte quando a gente olha para o passado. Mas, a partir da era moderna, ele começou a ser obscurecido com o aparecimento do Estado moderno. O Estado moderno foi obscurecendo essa figura da vingança e essa estrutura em que o ofendido é que conta, por assim dizer. Quando o Estado proclama, enfim, a nossa tradição democrática proclama o Estado como detentor do monopólio da força, o que faz, até certo ponto, o ato de vingança um ato inútil entre aspas, que você até repudia, não pode acontecer, na verdade, a gente acaba mascarando essa situação, mascarando essa sensação de que, pensando bem, é o Estado que, afinal, parece ser uma instituição frágil quando ele não consegue cumprir o seu papel de ofendido, olhando do lado da estrutura da vingança. Quer dizer, o Estado detém o monopólio da força, mas quando ele não consegue satisfazer, ele é fraco. O que explica o justiceiro, o apelo a você dar a volta, ignorar o poder judiciário. Não funciona, não serve. Ele é frágil, ele é fraco. Tem o monopólio da força, vírgula, não tem monopólio nenhum. Quando você argumenta desse jeito, você não acredita, você está olhando para outra estrutura. Você está olhando não para o ofensor, você está olhando para o ofendido. E quem está de fora, como é que fica? Que satisfação eu encontro aqui? Toda a construção ideológica em termos de o Estado democrático obscurece isso, não deixa isso aparecer. Esse tipo de raciocínio é horrível, porque ele destrói todo o arcabouço da estrutura da justiça de quê? Mas isso também significa, agora voltando à estrutura, que a vingança não seja propriamente uma pena imposta ao ofensor. Isso é curioso. O vingador não pune o ofensor. Ela é uma espécie, antes de restauração de uma situação. E, nesse sentido, ela tem a ver com a ideia de satisfação. Você tenta restaurar uma situação. Os gregos, aliás, tinham várias palavras para pena, para punição, para tentarem lidar com essas situações. E elas se perderam no mundo latino. Em grego existe a palavra poiné, que é aparentada com a expressão latina pena, que deu em português pena. Essa é uma palavra que tem a ver com a justiça de quê? E ela é muito próxima de uma reparação em termos de indenização, de você equilibrar os pratos. Mas os gregos tinham lá outras expressões, como timoria, que era uma outra forma de pena, e que se exercia, Aristóteles nos diz isso, se exercia na forma de uma restauração na sua plenitude. Não havia esse negócio de colocar na balança, por assim dizer, era restaurar plenamente. Esse restaurar plenamente no sentido próprio de vingar-se mesmo.
não? De dar uma satisfação. Não? Ou seja, o vingador, o timorós, que é a palavra grega, não? Seria aquele que vela, não? Aquele que olha, não? No sentido de velar, não? Aquele que vela, não? Orós, não? Pela timós, pela timé, pela honra. Isso é que tem a ver com vingança. E isso é que é o sentido da satisfação. Não? É isso que está em jogo no mundo da vingança. O mundo da Diké se distancia um pouco disso. Não? É claro que na hora de julgar as coisas se misturam, e é difícil julgar por causa disso. Mas eles têm estruturas diferentes nesse sentido. Não? O vingador, nesses termos, não? Ele não dá ele não trabalha com uma medida para reparar, não? Ele trabalha mais com essa plenitude a ser restaurada, não? O vindex, por isso o vindex em latim, mas também uma outra palavra latina muito curiosa, cujo significado originário se perdeu um pouco no português, não? Que é a palavra insultus, insultar, não? Que está muito próximo do mundo da vingança. Não? O insultus vem de uma palavra cujo sentido se perdeu, mesmo em latim, que é a palavra ultor. Não? Ultor é aproximadamente o defensor, aquele que defende alguém. O insultus é aquele que está sem defesa. Originariamente é isso que significa. Não? O sem defesa é sem ultor, daí insulto. Não? Que designava, então, primitivamente, não? Aquele que o ultor era aquele que vinha na proteção de um devedor, portanto, na proteção da vítima. Não? A palavra depois tomou outros sentidos. Não? Mas é isso que faz a gente pensar que vindicar, na figura do vindex, tem a ver com esse insultus, não? Com aquele que não está sem defesa, é a vítima. É uma relação jurídica em que você olha para a vítima, não para o ofensor. Bom, a vingança, por isso, ela não é, o ato de vingar não é propriamente um ato de punição, mas ele é, então, um ato de satisfação para o ofendido. Não? Mas ela tem alguma relação com a recuperação de uma dívida. Não? O fato de nós ficarmos num mundo entre uma e outra mostra a dificuldade que houve no direito romano, que depois foi abolida no direito moderno, de nós lidarmos com essa figura do devedor. Não? A gente não deve esquecer que na Roma antiga o credor podia escravizar o devedor. Escravizar o devedor significava um ato de proximidade com vingança. Você trazia para dentro da sua fratria. Não? Quando ele não era escravizado e pagava, ele ficava do lado de fora, ficava na fratria dele. Quando você trazia para dentro, ele virava seu escravo. São essas situações que são as situações de vingança em oposição à situação de justiça. Isto é, temes e Diké. E quando a gente pensa nisso, também surge uma outra característica atribuída à vingança em oposição à justiça, isto é, temes em oposição à Diké, e que tem a ver com os limites da reparação. Isto é,
até que ponto satisfação pode ser limitado e delimitado? O que se costuma dizer é que na reparação de Qué, da justiça de Qué, a ideia de limitação ou de delimitação é forte. Ou seja, aquilo que você repara é um bem finito. Na vingança é infinito. Não dá para você delimitar claramente. Isto é, na vingança não se conhece essa delimitação. E o exercício da vingança, ele parece muito ligado a esse caráter inebriante do poder. Você conseguir ir até o infinito. E daí a possibilidade de você fazer o mal pelo mal. Está muito ligado à vingança. A gente pode entender situações difíceis como são as situações de tortura. No exemplo que eu comecei a falar. A tortura tem muito a ver com vingança. É uma relação difícil de você entender do ponto de vista da Qué. Mas ao mesmo tempo que provoca estupefação no exemplo que eu dei. O sujeito sofre ameaça de tortura e depois ganha uma indenização. Se eu olho, ainda que eu não esteja apoiando a tortura, a gente olha para aquela indenização com uma insatisfação notória. Como é que a gente lida com isso? O problema é a relação entre as duas estruturas. Ou seja, a vingança tende a não delimitar-se, por assim dizer. Embora a gente possa olhar, e muita gente olha, a pena de talião como uma espécie de delimitação. O olho por olho, dente por dente, é um modo de eu lidar limitadamente com a vingança. É o que teólogos tentam usar para entender isso. Mas o fato é que, posto de lado essa possibilidade, não é difícil a gente pensar e entender por que na estrutura da vingança é fácil você, por assim dizer, derrapar na direção do sadismo, ou do puro sadismo. É perfeitamente possível a gente entender que essa estrutura leva a isso, a vingança sem medidas, não há dúvida. Ou seja, não há dúvida que a ilimitação da vingança ela está presente em várias situações, principalmente, aí é uma curiosidade a respeito da vingança, ela surge facilmente naquele tipo de relação entre o superior e o inferior. Quem chama atenção para a gente de uma forma muito, muito hábil e às vezes chocante para isso é ou foi Nietzsche, no seu livro A Genealogia da Moral. No primeiro dos ensaios da Genealogia da Moral, Nietzsche, de uma forma cínica até, ele diz, olha, vocês ficam falando de justiça, justiça, justiça. Isso que vocês chamam de justiça, ele tenta mostrar isso com exemplos, isso que vocês chamam de justiça, ele está pensando na de Qué, não passa de uma forma edulcorada de você lidar com o tipo de relação que há entre o inferior e o superior. Aquilo que vocês chamam de justiça nada mais é do que a volta por cima do inferior em cima do superior. É você segurar o superior. Isso Nietzsche. Portanto, a justiça, em termos ocidentais, é uma forma de você encobrir o espírito forte, que é o espírito de vingança, que é o espírito do superior, contra o inferior. Ou seja, essa relação senhor-escravo está na base da estrutura da vingança, só que às avessas, segundo Nietzsche. Na estrutura da vingança, você olha a relação guarnecida por uma porção de tabus e de regras
que protegem o senhor contra as reações do inferior. Na estrutura da justiça, segundo Nietzsche, isso se inverte. É o inferior que se volta para segurar o superior. Não? Isso pode, essa dificuldade de você lidar com uma e com outra relação, isso é, de você virar a relação para um lado ou para o outro, explica, por assim dizer, o modo como o superior se protege em relação à possibilidade do inferior virar a balança, por assim dizer, a seu favor. Não? Isso explica, por exemplo, que a qualificação de certos atos de ofensa, certas violações a regras, não? Como atos que merecem uma punição no extremo bastante cruéis. Explica, por exemplo, por que certos atos ou certos crimes são olhados como crimes odiosos. Traição. Por que traição nas diferentes culturas ocidentais é olhada como uma coisa perversa? O traidor é uma figura horrível. Ele é horrível quando eu olho na estrutura da vingança. Pela estrutura da vingança, o poderoso pune o traidor, que é o mais fraco, sem limites. O traidor não merece nada. Traiu a pátria. Ou aquele que mata a figura, o lesa majestade. Essa figura é uma figura conhecida em qualquer cultura. Uma coisa é você matar qualquer um, outra coisa é você matar o presidente da República. Nada a temer. Mas a gente percebe que são figuras diferentes. Ou seja, quando você lida com essas diferenças, você está dentro da estrutura da vingança, olhando do ponto de vista do poderoso. E é isso que, aliás, é muito curioso. Até o século XVIII, na Europa, em vários países europeus, o furto doméstico, o furto do empregado, cometido pelo empregado doméstico, era punido com pena de morte. Uma coisa curiosa, né? O furto de alguém, qualquer um, não. Mas o furto dentro da fratria, dentro da casa, era punido com pena de morte. Mostra um pouquinho como a estrutura da vingança entra na relação senhor-escravo, o senhor inferior. E aí, olhando da parte do superior. E por aí a dificuldade de você lidar com muitos problemas sociais e políticos da nossa cultura. Os problemas de racismo entram aí dentro. Porque é imprescritível. Está lá na Constituição. Porque esse é imprescritível. Não estou defendendo o racismo, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo, mas estou tentando mostrar que você circunscrever um determinado comportamento mostra, ainda que, como diz Nietzsche, edulcorado pela ideia da diké, da justiça, mostra aí a presença da vingança e da temis. E as diferenças de tratamento de crimes e de crimes. O que a gente percebe aqui é que essa noção de prestígio é muito forte na estrutura da vingança. Você acentuar as diferenças é alguma coisa própria da estrutura da vingança, ou se quiserem, da estrutura de temis. Fórum privilegiado tem alguma coisa a ver com isso. Porque, se você olha com os olhos da diké, por que fórum privilegiado? Não faz sentido isso com os olhos da diké. Com os olhos da temis faz. Você separa. E não só separa, como você tem tratamentos diferentes. Enfim. O prestígio é um tema importante no mundo da temis. E está ligada à ideia da majestade do pai. O que é mais nítido nas sociedades estamentais. Isso é muito forte. Mas na nossa sociedade também é muito forte. E é isso que faz
a revolta daquele que está embaixo alguma coisa insensata. Esse é o mundo da Themis, não da Diké. O da Diké quer igualdade total, por assim dizer, no limite. No mundo da Diké, você quer uma nulificação total, não igualdade. No mundo da vingança, portanto, a reparação, ela existe, mas ela tem que ser tratada com olhos diferentes. Não? No mundo da vingança também existe a expressão: eu ainda vou acertar contas com você. Acertar contas parece quantificar a relação, e, portanto, parece colocar uma balança aí no meio. Acertar contas com alguém nos mostra que a vingança não deixa de ser, a palavra grega é apótesis, isto é, um payback. Na vingança existe um pagamento de volta, uma retribuição nesse sentido. Mas talvez seja por isso que todas as atitudes reivindicatórias, pensando bem, sejam ambíguas. Há uma certa ambiguidade na reivindicação, em qualquer reivindicação. Dependendo se eu olho com os olhos da Diké ou se eu olho com os olhos da Themis. Eu vou perceber na reivindicação alguma dificuldade em lidar. Por exemplo, a reivindicação nos casos das obrigações ex delito. Por que eu separo uma coisa da outra? Até doutrinariamente, dogmaticamente, a gente tenta separar um tipo de outro. Não, mas eu percebo que elas são diferentes. Senão eu tratava tudo igual. Não, obrigação é obrigação. Não, mas a obrigação ex delito é um pouco diferente da outra. E por que é um pouco diferente? Aqui você percebe que a reivindicar tem aquela raiz na vingança e que aparece aí. E que cria dificuldade na hora de você julgar, lidar com isso. Aliás, num certo sentido, isso é curioso, o mundo da Diké, portanto da justiça, como a gente conhece, é um mundo que tende, ainda que seja em algum momento, ele tende a uma situação estática, ele para. Isto é, no mundo da Diké, é fácil a gente entender por que o direito exige decisão. Isto é, corte ou não acorde, por mais complexo que seja. Porque na Diké você tende a parar em algum momento. Talvez a gente possa ousar e dizer que a dinâmica no mundo jurídico vem do lado da vingança, porque a vingança não para. A vingança nunca para. Ela sempre é uma reação que exige uma outra reação, que vai exigir uma outra reação e depois uma outra reação, e isso sem parar, ilimitadamente. No jogo da Diké e da Themis, nós temos o jogo do momento estático do direito e do momento dinâmico. A Diké exige momentos estáticos. A lei, o precedente, a jurisprudência, a decisão, a coisa julgada. De repente entra o mundo da Themis, ou se quiserem da vingança, e quebra isso. Coisa julgada pero non mútuo. E quando quebra a justiça, e os que não puderem entrar em juízo, como é que fica? E daí vem, está vivendo isso hoje ainda. Coisa julgada, está na Constituição, mas não tanto assim, não tanto assim. Por quê? Por que que depois da coisa julgada eu ainda tenho que pensar no ofendido? Ou naqueles ofendidos que ficaram insatisfeitos? Esse é um outro esquema, esse é o esquema da vingança. Não é o esquema da Diké, da justiça. Acossando uma instituição da Diké, que é a res judicata. Curioso isso. Nesse sentido, a vingança repercute. Isto é, ela amplifica a cada ato. Ela vai para frente.
o que significa, afinal, que o esquema estático da balança, da Diké, não, muitas vezes apareça nos filósofos como uma espécie de ideal de equilíbrio a ser atingido, e talvez nunca atingível. É uma outra forma da gente tentar explicar por que a justiça, às vezes, é idealizada e conscientemente declarada como algo inatingível, mas que se busca sempre. Aí por detrás, talvez se esconda a relação entre Têmis e Diké, entre a chamada relação de justiça e a relação de vingança. A vingança, nesse sentido, ela parece ter sempre um lado, talvez, mais perverso. Ela sempre vem acompanhada com uma ideia de maldade, ou de, enfim, ruim. Não? Mas existem antropólogos que, estudando a figura da vingança, fazem uma aproximação, que eu não vou dizer que é boa, mas uma aproximação muito curiosa entre vingança e exogamia. Não? A exogamia, enfim, ela aponta para o fato de que as famílias se expandem, elas saem de dentro dela. Não? Como você não pode, como você tem a proibição do casamento entre irmãos ou entre parentes até uma certa proximidade, não? Qual é o jeito de você escapar disso? É você sair dessa estrutura. E daí a exogamia, você casa com alguém da outra fratria, por assim dizer. Não? E nesse sentido, eu estou pensando num desses antropólogos no século XX, Marcel Mauss, não? Ele aproxima a exogamia da vingança na medida que as duas têm a ver com uma espécie de sair da fratria e ir para fora numa forma de trocas. Não? É uma coisa meio estranha, mas que tem uma aproximação. Assim como na vingança sempre está envolta uma questão de sangue, que você tem que purificar, e por isso que no mundo da vingança e no mundo da Têmis, a pena de morte é alguma coisa aceitável plenamente. O que é a pena de morte, senão você derramar o sangue daquele que matou para purificar a relação? Esse é o mundo da Têmis, não? Do mesmo modo, a exogamia também tem a ver com sangue, é troca de sangue. Não? É misturar um sangue com outro sangue. Não? Ou seja, se de um lado, entre as fratrias, a morte, não? O assassínio, exige uma reparação de sangue, da ideia da vingança, não? Na exogamia você tem também uma aliança pelo sangue. Não? Daí a ideia, o Marcel Mauss, ainda existe, está desaparecendo no mundo ocidental, do pai dar a mão da filha a um outro. Isso ainda continua. O casamento está sumido, mas enfim, mas ainda continua essa ideia forte presente na exogamia, não? Que é uma espécie de relação positiva da vingança. Não? Você dá a mão da filha, mas que também tem uma consequência que a gente sabe qual é, não? Que é transformar a mulher num objeto. É uma consequência da exogamia. Não? É o pai que dá a mão da filha. Ele dá. Enfim, são os dois mundos brigando entre si. O da Diké não aceitaria isso. Homem e mulher é tudo igual. Mas no mundo da Têmis são diferentes. E como lidar com um e com o outro? Problema da relação entre justiça e vingança. Não? Por fim, não? Se a vingança
como os esponsais, não? Fazem da mulher um objeto, não? E não um sujeito ativo, dá para entender também o vaso grego, não? E a história de Agamenon, morto pelo filho, Orestes. Quem tem mais ódio da mãe e do amante é Electra, que até ficou símbolo de um desses prejuízos não tradicionais. Eu tenho o complexo de Édipo, eu tenho o complexo de Electra. Não? Na vingança, o papel da mulher é um papel curioso. Não é pela mão dela que a vingança se exerce. A vingança se exerce pela mão de outro. Eu preciso do outro para que a vingança se exerça plenamente. Se a gente passar por cima dessa questão do papel da mulher, dá para entender uma coisa curiosa na relação entre Dike e Têmis. O ofensor é um intocável. Na estrutura da vingança, é horrível você tocar no ofensor. Aquilo conspurca. Por isso, o ofensor tem que ser tratado por outro. O cumprimento da pena pede o carrasco. Ninguém toca. O cumprimento exige o apedrejamento. Você fica de longe. Você não toca. É muito curioso isso. Você sente conspurcar-se se você toca o ofensor. Eu não vou dizer com tanta segurança isso, mas por que a gente precisa de um promotor público? Por que eu preciso do outro para acusar e fazer esse papel? Se a gente olha com os olhos de Dike, enfim, a promotoria tem um lado de justiça e até a serviço da justiça, Dike. Mas se a gente olha desse lado, tem uma ponta de vingança aí dentro. Um modo de você lidar com o ofensor sem tocá-lo, guardando distância. Ele é sujo. Então eu preciso de alguém que faça esse trabalho. Bom, em síntese, a diferença entre Têmis e Dike está provavelmente, mais claramente, em que Têmis é, se não inteiramente, largamente estranha a ideia de computação, de quantificação. Enquanto que na Dike isso é alguma coisa forte. Talvez a gente possa entender que em Roma Antiga, quem julgava se travestia de Dike. Esse era o pretor. Esse julgava. Mas quem metia a mão e cumpria era um indivíduo chamado iudex, o juiz. As coisas depois mudaram. Ou seja, aquele que julga não toca. Quem toca é o outro. Eu preciso desse outro. E é esse que quantifica. É esse que aplica tantas chibatadas, como é esse que vai cobrar, que vai levar à prisão e vai fazer cumprir. É esse outro. Ele é uma figura importante para nós lidarmos com a diferença. O que faz pensar que, embora elas sejam diferentes, de certa maneira, todo ato de justiça e todo ato de julgamento não deixa de ter alguma coisa da violência da vingança.
como é que a gente lida com isso, nessa relação, talvez seja uma das maiores angústias de quem julga e pede senso de justiça. Muito obrigado.